uma leitura longa, mas é bom que os irmãos também fiquem escutando a palavra, que muitos não leem em casa, vão lendo junto na igreja. Mas os irmãos, vejam, irmãos, as colocações que aqui são feitas nesse capítulo e a riqueza de informação que ela nos traz. Aqui o Senhor começa uma parábola do amigo importuno. Importuno é aquele que não é oportuno, não é? Um amigo que não sabe a hora de procurar, ele não tem um pouco de cuidado, porque há momentos de procurar alguém, mas certamente não pela meia-noite. Mas ele conta uma história, uma parábola. Fala assim que um certo homem, ele recebeu uma visita, mas ele não tinha nada em casa. Então ele foi na casa do amigo, chegou lá, bateu na porta, mas o amigo falou: olha, esse horário não é horário de você me pedir nada. Eu já deitei e meus filhos também já deitaram. Tenha dó. Mas vocês percebem aqui que não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos, pois, que ainda que não se levante a dar-vos por ser seu amigo, porque você está batendo na porta. Você entendeu? Às vezes eu falo assim: puxa vida, vai continuar batendo? Eu vou continuar acordado. Vai acordar os meninos. É melhor atender ele, que eu fico livre dele. Pronto, ele vai embora. Aí ele fala assim nessa parábola: ainda que ele não te deu o que você pediu, porque ele é seu amigo, mas ele vai te dar porque você é chato. Aí você é enjoado, você não vai embora. Vocês percebem que o senhor aqui faz uma analogia que tem fundamento, com a própria história dele. Vocês lembram do centurião? Vocês lembram dele? Vocês lembram daquela mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher que era Sirofenícia? Eles, porque, irmãos, aqui tem uma linguagem: amigo de Deus, não são amigos da casa. Quem tem pão? Você viu o que ele pediu? Não é por acaso que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Eu também nunca prestei atenção nisso. Foi agora que me chamou a atenção. Empresta-me 3 pães. Vocês percebem que tem uma figura de linguagem aqui? Eu quero 3 pães. Aqui é a figura de quem procura o Senhor. Entendeu? É uma figura. Tipo assim, até as pessoas que não são minhas amigas, que batem na minha porta, mas insistem, eu atendo. Agora, se você, sendo mau, sabe dar coisa boa para os seus filhos, imagina o vosso Pai que está no céu. A gente não era amigo de Deus, nós éramos até inimigo pelas obras, a humanidade inteira. Quando Cristo morreu por nós, não tinha ninguém com obra para merecer essa amizade. Mas Ele subiu no madeiro da cruz e pagou nossas contas. Agora, na condição de amigos, quando você bate na porta, ele fala: se você pedir um pão, Ele vai te dar um pão. Se pedir um ovo, Ele vai te dar um ovo. Essas são as figuras da linguagem. Ele não vai te dar uma serpente. Essa é a nossa relação com Deus. É isso que ele está ensinando aqui. Qualquer que pede, recebe. Mas não é a coisa imediata. Não é eu bato lá. Aqui, esse homem deve ter batido bastante, porque o outro incomodou, levantou. É igual aquela viúva que foi falar com o juiz iníquo. O juiz não era justo e nem estava preocupado em fazer justiça. Mas como a mulher era muito chata e ela não parava de bater, era uma viúva. O que eu vou fazer com essa viúva? Se fosse pelo menos um homem, eu podia mandar prender, mas essa mulher não tem nada. Eu vou ficar mal perante a sociedade, eu tenho que atender a mulher. Atendeu a mulher porque ela insistiu. Assim o Senhor nos ensina, irmãos, a bater na porta dele. Bater na porta do Senhor. E agora não é na condição, ele não vai falar: você não é amigo, mas eu vou te atender porque você está importuno. Não, na condição de amigo, bata tantas vezes quantas forem necessárias. E ele vai te atender. Esse é o ensino que está aqui. Se a gente, sendo mal, sabe dar coisas boas para os nossos filhos, nosso Pai sabe dar coisas boas para nós. Tem hora que nós não sabemos pedir. Vocês podem ver a criança, se soltar a criança, ela faz uma porção de coisas que são verdadeiras loucura à luz da razão, mas elas não têm compreensão. A criança corre numa rua movimentada na frente de carro,
Puseram na janela do apartamento, ela pode olhar lá embaixo, ela cai lá embaixo, ela não tem senso de perigo, não tem noção de perigo. Assim, na nossa relação com Deus, nós vamos adquirindo experiência com Deus. Tem coisa que Deus não dá uma atenção no momento, porque nós ainda estamos sem maturidade. Na medida que nós vamos caminhando na nossa relação com Deus, vai estreitando o relacionamento, nós sabemos como pedir, sabe o momento oportuno de dar. É assim que acontece. Vocês vão vir aqui hoje? Aqui não tem teatro, aqui é um lugar santo. Coisas que não podem acontecer à luz da própria ciência, mas à luz da fé acontece. Quantas coisas nós ouvimos aqui hoje que a medicina não consegue entender, e não vai entender nunca, porque não são coisas da medicina, são coisas do céu. É Deus atuando na matéria, é isso aí, eu já vi isso acontecer. É Deus atuando aqui, porque Ele foi que criou tudo. Aqui não tinha nada. Você sabe o que é nada? Essas coisas a gente tem que meditar um pouco. Um dia desse eu ouvi. Foi um dia desse me deu a palavra. A sabedoria fala assim: eu estava com Ele, com Deus, quando Ele compassava a face do abismo. Você já para para pensar nisso? Eu olho a face de alguém, olho também a face da irmã, dos irmãos, a face. Para ver a face do abismo, eu tenho que olhar de um lugar que o abismo esteja abaixo de mim, não é isso? Deus do céu, Ele olhou o nada, era a face do abismo, não tinha nada. Vocês já pensaram que é nada? Não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha matéria. O cronômetro do tempo não foi acionado ainda. Como o tempo no céu, eu não sei, mas na terra não tinha, porque não tinha terra, não tinha nada aqui, era o vazio absoluto, não existia nada. Foi Deus, Ele compassou. Sabe o que é compassar? É pegar um compasso e começar a fazer os desenhos. Foi Ele que criou tudo, é uma figura de linguagem. Ele compassou, Ele começou a fazer os compassos da criação. Assim Ele está fazendo conosco. Nós também, irmãos, somos, de alguma maneira, frutos do trabalho da mão de Deus. Vocês lembram o que o Senhor falou para Jeremias? Vai lá na casa do oleiro. Jeremias foi, mas o Senhor não combinou nada do que ia fazer lá. Fica aí. Ele ficou olhando o oleiro, pegar um conjunto de argila, mexer. Ele tinha feito até um vaso. De repente o vaso caiu da mão do oleiro. Aquele dia quem fez o vaso cair não foi o oleiro, foi o Senhor. Quebrou o vaso. O oleiro pegou o vaso e começou a fazer outro vaso com a mesma argila. O Senhor falou com ele: você está vendo isso aí, Jeremias? Eu não posso fazer a mesma coisa com a casa de Israel. Então o que aconteceu com a humanidade foi isso, irmão. O vaso quebrou, mas agora tem um oleiro mexendo no vaso. E a face do abismo, irmãos, aqui na terra, o que tem aí são trevas cada dia mais profundas. Mas se nós tivermos essa confiança, nós vamos pedir e o Senhor vai nos dar. Mas aqui no final desse primeiro passagem, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Você já pararam para prestar atenção nisso? Eu nunca parei. Quer dizer que o Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo, a irmã já tem, sim, já tem. Mas olha o que está falando aqui: se você pedir, o Espírito de Deus vai aumentar em você a porção, de tal maneira que você vai cada vez mais ter mais de Deus dentro de você. É isso que ele está dizendo. Você pode pedir muitas coisas, mas pensa isso aí. Pede para o Senhor aumentar a porção do Espírito dele em você. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Porque as pessoas falam de felicidade, são tantas formas variadas de ser feliz, mas tudo passageiro. Agora, a felicidade é essa, irmãos. É nós termos, como diz o salmista, a felicidade de termos o Senhor como pastor. É o Senhor e nós temos esse estreitamento. É a coisa mais maravilhosa que existe, irmão. No culto passado, a irmã contou aqui, e eu fui para casa pensando, eu acho tão bom ouvir isso. A virtude de Deus entrou no quarto dela, aumentou a porção.
Você sabe que você pode aumentar a porção do Espírito Santo em você, pedindo a quem é? O Deus vivo. Ele aumenta a porção, e à medida que isso é luz, e à medida que ele vai aumentando a porção em você, a sua felicidade aumenta. Ainda que suas provas possam aumentar, você fica feliz. Sabe por quê? Porque a vida está em você. Nós pedimos tanta coisa. Quantos aqui dentro? Se nós tivéssemos, não vamos fazer isso, né? Mas se nós falássemos, levanta a mão, quem já pediu para aumentar a porção do Espírito Santo nele aqui? Você já pediu, irmão? Você já pediu, irmão? Pois hoje a palavra começa recomendando, peça para Deus aumentar o Espírito Santo em você. Você vai ver que você vai enxergar o mundo com um olhar cada vez melhor, mais diferente. Porque, irmãos, nos olhos do homem natural, o mundo é natural. Nos olhos de um ateu, o mundo é formado pelo acaso, ainda que seja uma loucura a própria razão. Alguns creem isso. Mas nos olhos do amigo de Deus, aqui é o compasso de Deus que passou por aqui. Eu percebo a obra dele, como está em Romanos. Quando eu olho para as estrelas, eu confesso, alguém inteligente demais e poderoso criou essa estrutura que funciona por si mesma. Funciona. Tudo funciona. É o olhar de quem conhece a Deus. Se você olhar esse mundo com um olhar natural, você vai ficar louca. Você vai ficar desesperado. Mas se você olhar com o olhar de Cristo, tudo tem jeito. Tudo chega no lugar. Aqui nós vemos o que os fariseus faziam. Olhavam a criação e o próprio Criador, porque aqui estava o Criador. O Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Deus desceu entre os homens, dentro do corpo de um homem chamado Jesus. Deus estava ali. Deus podia ser tocado pelos homens. Eles não criam. Olha o que eles falavam. Porque eles expulsavam os demônios. Porque você sabe o que governa aqui? Alguns não gostam de ouvir isso, mas é bom que ouçam. As pessoas aqui, irmãos, muitas das coisas más que acontecem, muitas, se nós tivéssemos um retrato, o que está operando, você vai ver quem que está atuando naquela pessoa, naquele momento do mal. É uma força invisível que o homem não conhece. Não é um bicho com chifre, não. É um espírito que penetra dentro da mente das pessoas. E depois, se não tomar cuidado, desce no coração e governa a casa como se fosse um trono. Faz coisas abomináveis e horríveis. Por quê? Porque foi dominado. Desde que Adão pecou, essas forças que foram expulsas do céu, elas estão aqui. Mas não tem alegria mais, não tem felicidade. Esses espíritos só vivem angústias. Sabe por quê? Porque eles sabem o que eles perderam. Eles andavam nos espaços de Deus, agora estão dentro desse ambiente. Isso aqui é abismo, abismo exterior. A face do abismo, foi nos abismos que Deus construiu esses mundos. Isso aqui é abismo. Aqui não tem glória não, aqui é abismo. Eles vivem aqui. Eles precisam de um lugar para encontrar repouso, você sabe isso. Eles não encontram repouso em carro novo, em casa nova, em plantação, em dia de banco. Eles precisam de um lugar para ter repouso. Sabe onde é o lugar deles? É o coração do ser humano. Quando eles entram dentro de um templo, eles param de ter angústia, porque nós somos templo. Isso é que é o terrível. Quando os homens são possuídos por esses espíritos, eles passam a praticar obras abomináveis próprias do espírito que entrou neles, e eles são arrastados a viver como animais, porque esses espíritos levam as pessoas a viver de uma forma deplorável. E Jesus, quando via esses espíritos habitando nessas pessoas, que ele falava, vai embora. E quando o espírito ia embora, todo mundo devia dar glória a Deus. Aqui, o homem era mudo, mas de fato ele não era mudo. Quem era mudo era o demônio. O Senhor falou que sai dele, o espírito dos demônios saiu e o homem falou. Tem uns que falam demais, porque tem demônios que falam, vai embora, eu paro de falar. Esse era mudo, começou a falar. Cada tipo de demônio tem uma ordem do Senhor para limpar. Isso ele estava fazendo, ele falou assim, ele expulsa demônio por Beelzebul. Aqui vem uma coisa terrível demais, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o Espírito de Deus está agindo e alguém assinala essa ação
uma má fama ao Espírito de Deus. Ele falava. Ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Se uma casa estiver dividida, ela não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Se eu sou do lado do demônio, como que eu expulso o demônio? Se eu fosse do lado dele, eu tinha que juntar, não espalhar. Olha o que ele fala, irmãos. Se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Quando o valente guarda armada a sua casa e em segurança está tudo quanto tem. Esse que os irmãos já conhecem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando um valente guarda armada a sua casa e em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte seus despojos. Ele estava dizendo de si mesmo: essas casas aqui estão tomadas. Esse valentão, nosso inimigo, ele tomou essas casas aqui. Não foi para isso que Deus criou o ser humano, não, para ser habitação de espírito caído, não. Ele é um valentão, está aí tomando as casas, mas eu cheguei aqui, estou mandando ele sair. Vai embora daqui. É isso que eu estou fazendo, porque tem um mais valente do que ele que chegou. Ele foi valente até eu chegar, agora ele não é mais. Um leão, irmãos, quando está numa savana, eu já vi isso aí. O leão está lá e dá aquela zurrada, até assusta. Eu já vi um leão de perto, irmãos, é uma cabeça desse tamanho assim. Ele dá aquele zurro feio. O outro leão que chega lá pode saber o seguinte: se você chegar aqui, ele sabe, o instinto sabe. Se entrar aqui, um de nós dois tem que perder. Dois leões diferentes não fica na mesma savana, não. Quando chega outro leão, já tem um de um lado e um do outro. Veja o leão mais forte. Foi o que aconteceu, ele está dizendo isso. Aqui nessa savana aqui tinha um leão que dominava até agora. Mas eu cheguei, ele vai embora. Eu estou expulsando, e não é só isso não, hein? Esses que estão comigo, autorizei a expulsar demônio também. E você recebe a autorização de expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus. Expulsa da sua própria mente, expulsa da sua casa, e depois expulsa da onde o Senhor te enviar. Glórias ao Senhor. A autoridade de Deus sobre você para expulsar os espíritos imundos. Eu dá vontade de falar umas coisas, mas eu vou evitar. Mas dá vontade de falar para essa igreja ficar atenta, porque a igreja distrai muito. Às vezes nós estamos reunidos aqui, nós estamos aqui, ó, e vocês não sabem muitas vezes quem entra aqui e senta nos bancos. Mas eu não quero assustar ninguém. Mas recebe isso aqui: a autoridade de Deus para expulsar os espíritos caídos, aonde você estiver em comunhão, e tiver um espírito contrário, tem um valentão, vai sair porque o outro mais valente mora dentro de você. Ele falava isso. Quando o espírito sai, e cuidado, hein? Porque quando o espírito sai, ele não tem um lugar para ir, é só sofrimento. Ele vai para cá e sofrimento, para lá é sofrimento. E a saudade de viver no lugar que ele viveu. O que ele tem de tristeza de ter perdido, você tem de alegria de ter recebido. Se ele perdeu a morada no céu, você recebeu essa morada no sangue de Jesus. Para lá ele não volta, mas para lá você vai. E mais alto ainda, porque depois dessa batalha nós vamos conhecer o céu dos céus, a glória da glória. Essa é a proposta do Senhor: nos levar aos lugares que ninguém nunca jamais foi. Nunca ninguém subiu no céu dos céus. Ao terceiro céu sim, mas no céu dos céus nunca ninguém jamais foi. O Senhor falou: ninguém subiu ao céu. Ele está falando da excelência, do ápice, do primado maior. Ninguém subiu lá, senão aquele que de lá desceu. E ele falou: eu vou para lá, mas eu espero vocês lá. Vou levar vocês tudo para lá. Vocês percebem que a guerra gravou? Ele está percebendo, irmão, ele está morrendo de medo. Ele anda pelos abismos gritando de medo, porque o tempo está chegando, e o nosso tempo também. Aonde ele saiu, ele passa pela terra para cá e para lá, sofrendo, angustiado, lembrando que ele perdeu, e sofrendo. Ele sai procurando uma casa aqui, outra casa ali. A casa vazia, né? Se uma casa vazia não acha, eu vou voltar na casa que eu saí. Chega lá e encontra a mulher, o homem de Deus. Aqui fala, da luz dos olhos, com os olhos contaminados, com a boca suja, com a vida suja. Fala assim: é por aqui que eu fico, eu já estava aqui antes. Mas encontra uma mulher, um homem santificado. Quando ele chega lá, dentro dele não tem um urro de mulher,
tem a voz poderosa do Senhor de todos os senhores. Aqui eu não vou mexer com nada. Vou procurar outra casa que essa aqui, o morador é mais valente do que eu. Irmão, por essa palavra, hoje o Senhor vai mandar embora um espírito que te acompanhou até o dia de hoje. Sai hoje em nome de Jesus. Há um espírito que te acompanhou aqui. Entrou você aqui acompanhado de um espírito ruim. Hoje ele sai daqui pelo poder dessa palavra. Nunca mais ele vai te achar. Glórias ao Senhor. Que blasfêmia, né? É inveja. É inveja. Eles não podiam fazer isso, não gostavam de ver Jesus fazendo. É assim tem até hoje. As pessoas têm inveja, irmão. Até na vida espiritual tem isso. A pessoa tem um dom maravilhoso, outra inveja o dom dele. Isso é estupidez, é falta de luz, é escuridão. Se alguém tem um dom muito bom, você fala: Senhor, aumenta o dom nele e me dá o igual. No céu não divide, não multiplica. Tem pessoas que querem tirar dentro para passar para si. Irmão, você viu uma qualidade de alguém? Senhor, mantenha a virtude nela, a virtude nele, e me dá igual, que eu gostei disso aí. Eu gostei. Você pede uma coisa igual, Deus te dá. Não falou aqui? Bata e abrir-se e usar. Peça e receberei. Você quer receber uma coisa do Senhor? Hoje a proposta é essa: bata e abrir-se e usar. Peça e recebereis. Vocês acham que Deus parou de derramar dom? Vou contar para vocês aqui, não dá para falar muito. Mas o Senhor está me trazendo aqui. Eu já contei aqui o que o Senhor fez aqui nos Estados Unidos. Um homem que nem batizado é. Mas o Senhor está chamando, já chamou a esposa. Ele estava num culto onde a glória de Deus começou a manifestar. Os meninos começaram a pular muito lá, porque a virtude veio forte. E o irmão: meu Deus, esse homem vai escandalizar. Vai escandalizar. Você está preocupado em escandalizar, não está? Eu falei: estou. Por causa desse menino, fica tranquilo que você não está vendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo descer uma luz. Essa luz, quando bate na cabeça dele, sai pulando, porque eles não conseguem segurar a virtude de Deus. Mas eles não estão maduros ainda. Vai chegar um tempo que essa virtude vai chegar neles, não vão pular mais. Fica tranquilo. Ainda estão muito novos na fé. Irmão, os olhos espirituais. Sabe que nós temos que olhar, mudar nosso olhar? Pegar o olhar do Senhor de vez em quando emprestado. Então que nós queremos jogar todo mundo fora. O Senhor quer todo mundo para dentro. Ele conserta todo mundo, dá jeito com todo mundo. Só não vai ficar com ele aquele que não quiser. Mas todo mundo que quiser o Senhor, ele vai dar um jeito. E tudo que você pedir, no tempo oportuno, do jeito dele, ele vai te dar. É isso que ele promete para nós. Olha quantas técnicas o inimigo tem. Se vocês observarem que ele estava fazendo tudo isso aqui, ele deu uma lição naqueles homens lá. Quem não é comigo é contra mim. Sabe o que ele está falando? Vocês estão lutando contra mim, depois nós acertamos as contas. Por enquanto fica, mas daqui a pouco nós vamos acertar as contas. É isso que ele estava falando. Quando o espírito sai do homem, sai procurando outro lugar. Agora ele fala aqui na frente. E quando acontece isso, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Acontecendo que ele dizendo essas coisas, não sei se vocês perceberam isso, no meio da multidão levantou uma mulher. Mas não é um elogio aqui. É a técnica do nosso adversário. Atacou de frente para ver se desequilibrava ele. Não desequilibrou, claro que não. Ele expulsa os demônios por Beelzebul. É forte, né? Ele podia ficar e tentaram tirar o equilíbrio dele, mas não tiraram. Aí uma mulher levanta lá. Quem que vocês acham que tomou a boca dessa mulher? Bem-aventurados os peitos que te amamentaram. Estava trazendo a honra para a mãe dele. Vocês perceberam isso? Desviar a atenção. A mãe dele, ele poderia falar: realmente minha mãe é bem-aventurada tu é entre as mulheres. Mas esse elogio é para fazer recair sobre a mãe dele um mérito que não cabe a ela. Olha o que falou: mantes bem-aventurados os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Vocês percebem as técnicas que tem no nosso adversário? Você sabe que muitas vezes já usou essas técnicas contra você? Vendo até onde que você consegue manter o equilíbrio. Tem hora que ele experimenta a gente para a gente sair do equilíbrio emocional. Instiga até você falar o que você não pode, reagir como não convém. Aí entra numa batalha que você troca de arma, você pega as armas erradas. No dia que Davi tentou usar aquela armadura de Saul, ele se atrapalhou todo.
Você tira esse negócio de mim, porque eu não sou acostumado com isso. Eu sou tomador de conta de ovelha, eu não sou guerreiro. Tira isso de mim. Quando ele tirou a armadura de Saul, Cristo colocou a armadura do céu nele. E assim Deus vai fazer com você. Toda vez que você tirar sua armadura, Cristo vai te armar. Toda vez que o inimigo se levantar, ele vai cair. Toda vez que ele parar no seu caminho, a voz do Todo-Poderoso vai ser como o urro de um poderoso leão. Ele vai sair do seu caminho, porque ele é valente, mas contra o Senhor não tem valentia, não. Essa é a exposição da palavra, irmão. Vocês não dá para pregar mais, vocês não acreditam em mim, vocês querem sinal. Falou do sinal do profeta Jonas, da candeia do corpo. Contou, ele falou com os escribas, quando ele foi chamado para comer na casa de um certo homem, ele não lavou a mão. Os escribas e fariseus começaram a julgar ele. Ei, mas esse homem aí nem lava a mão para sentar na mesa. Mas ele não estava lavando a mão, não. Ele estava lavando o coração das pessoas. E lavava a alma. Ele fala assim: todos vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É desviar o foco. Enquanto eles olhavam um detalhe do Talmud, que nem é a palavra de Deus, não estava observando o que o senhor fazia. Aí um doutor da lei, porque nós temos muitos doutores, irmãos, muitos doutores, eles se sentem acima do juízo de Deus. Um deles falou: quando o senhor fala essas coisas aí, porque olha o que ele falou aqui, hipócrita, vocês sabem o que vocês parecem para mim? Vocês parecem para mim esses sepulcros, que as pessoas fazem um trabalho bonito, parece um mármore, tudo trabalhado. E quem olha por fora fala: que coisa bonita, olha aí, até os nomes, até a letra é bonita, olha, mas lá dentro só tem podridão. Vocês são assim. Vocês parecem bonitos, mas o coração seu, eu conheço, só tem podridão aí. Vocês são hipócritas, mentirosos, isso que vocês são. Esse povo simples que me recebe, vocês não recebem, vocês são sepulcros pintados de branco. Vocês são mortos, e esse povo está vivendo pela minha palavra. O doutor da lei, o especialista em Deus, aqui sempre tem esse. Respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. Ou seja, pode parar por aí, porque agora você está mexendo com os doutores. É difícil, né, irmãos? Sabe o que ele falou? Enquanto os pequenininhos tocavam na veste dele, abaixavam-se para receber sua bênção. Quando ele andava de jumentinho, colocaram ramos de palmeira, hosana os que vêm no Senhor. Esse aqui foi dar uma lição para o Senhor. Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai nessas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Por isso também diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Ai, coisa triste. A chave abre as portas, permite eu entrar. E a chave que permitia o homem entrar no reino era a compreensão do texto bíblico que anunciava Jesus como Messias. Eles tinham visto que a palavra apontava para Jesus. Mas sabe o que fizeram? Tiraram a chave. Porque Jesus era muito simples, tirava o prestígio deles. Não falaram. O que eles deviam falar? Esse é o Messias, como João falou. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eles tiraram a chave. Falaram que eles expulsavam por Beelzebul. Vocês tiraram a chave da ciência. Vocês não vão entrar não, mas vocês estão atrapalhando quem quer entrar. Ai de vós! Mas bem-aventurados são os irmãos, porque a chave da ciência foi colocada e você entrou dentro do reino. A palavra de Deus te deu acesso ao reino. Quantos irmãos estão aí? Aqui são doutores ali, não falou sobre os pessoas assim, quem tirou a chave da ciência foram os doutores ali, estão tirando até hoje. Hoje eles ensinam Jesus que não faz milagre, que não derrama dom, que não... Vocês viram aqui hoje?
Quem será que combinou com os irmãos para contar tudo isso aqui? Você está vendo aqui hoje? Você veio cá visitar essa igreja hoje? Vai para sua casa meditando nisso. O Deus nunca mudou, viu? Foram os doutores da lei que mudaram. O Senhor Deus nunca mudou. Você escolhe se você quer aprender mais com os doutores da lei ou com o Senhor de todos os espíritos, Jesus, o Filho de Deus. Ele pode te ensinar. Os doutores da lei podem te ensinar muita coisa, mas não o caminho do céu. Deus seja louvado.